Irmãos e irmãs, vamos a um comentário sobre a liturgia da palavra deste domingo, primeiro domingo da Quaresma, 21 de fevereiro de 2021. Já começamos então a viver a Quaresma desde a quarta-feira santa, aliás, a quarta-feira de cinzas, e estamos então no primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma começou na quarta-feira de cinzas, com a realização de várias celebrações introdutórias. E neste domingo nós temos as principais leituras. O livro do Gênesis, capítulo 9, versículos do 8º ao 15. A primeira carta de São Pedro, capítulo 3º, versículos de 18 a 22. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Vamos a algumas informações, algum comentário sobre os textos. Por exemplo, Gênesis. Gênesis nos fala do primeiro entre os muitos sinais ou símbolos de alianças registradas na Bíblia, o arco-íris. Então a leitura fala do arco-íris. É um sinal visível da eterna promessa de Deus, tal como o pão e o vinho o são da ceia do Senhor. E a água é o sinal do batismo. É um comentário da Bíblia Vida Nova. Temos também um comentário da Bíblia de Jerusalém, da Paulus, que diz o seguinte: a aliança com Noé, cujo sinal é o arco-íris, estende-se a toda a criação. A aliança com Abraão, cujo sinal será a circuncisão, interessará apenas aos descendentes do patriarca. Sob Moisés, ela se limitará a Israel, exigindo, em contrapartida, a obediência à lei, sobretudo a observância do sábado. Então, esta ligação com os judeus. Temos um outro comentário da Bíblia, a edição Pastoral Paulus. O arco-íris. O arco-íris é o ponto central da primeira leitura. O arco-íris que aparece depois da chuva tornou-se o sinal da aliança de Deus com toda a criação. Através dessa aliança, Deus garante a vida para todos. Doravante, qualquer destruição que aparecer na história humana será devida aos homens e não a Deus. Então, na primeira leitura, o arco-íris é um dos muitos sinais ou símbolos de alianças registradas na Bíblia. Logo após o dilúvio, surge o arco-íris e Deus dizendo que não enviará mais um dilúvio para dizimar a criação. Na segunda carta é a carta de São Pedro, capítulo 3º, versículos do 18 ao 22. Temos também aqui da Bíblia Vida Nova o seguinte comentário: não há nem pode haver sacrifícios pelos pecados. É possível que o realce ao sofrimento de Cristo nesta epístola se explique em parte pelo choque que o próprio Pedro recebe quando foi repreendido por Jesus porque não tinha compreendido a intenção de Deus de expiar o pecado através do sofrimento e morte de seu filho. Cristo anunciou aos anjos caídos sua vitória sobre o inimigo e a maldade. Na leitura, no versículo 21, compara-se a água do dilúvio, que fala na primeira leitura, o dilúvio. Então, no versículo 21, compara-se a água do dilúvio, que tanto destruiu os pecadores, como sustentou a arca da salvação. A comparação é com a água do batismo, que testifica o julgamento de Deus tomado por Cristo e a salvação providenciada nele
que é a nossa arca. Jesus é a nossa arca, a nossa salvação. É uma comparação que se faz, uma analogia. Comentário da Bíblia Vida Nova. No comentário da Bíblia Edição Pastoral, este é o texto. Diante dos sofrimentos, o modelo sempre é a morte de Jesus, através da qual se realizou o ato definitivo da salvação. Pedro compara duas situações, o tempo de Noé e os tempos dos cristãos. No tempo de Noé, foi salvo um pequeno grupo de justos, ao passo que a maioria pereceu, morreu. A maioria morreu e um pequeno grupo de justos, de pessoas que obedeciam a Deus, esse pequeno grupo foi salvo. Com a descida de Jesus à mansão dos mortos, também eles tiveram que se confrontar com o Evangelho. No tempo dos cristãos, igualmente existe um grupo menor de batizados, salvos pela água. E a maioria ainda não se converteu. Agora, o testemunho dos batizados deve fazer com que os não convertidos se confrontem com o Evangelho. E se confrontando com o Evangelho, se convertam. Porque essa é a nossa intenção de evangelizar, que as pessoas se convertam, se salvem, porque um dia Jesus retornará e vai julgar a cada um de nós. Vamos ao Evangelho, Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Temos um pequeno comentário da Bíblia, edição Pastoral Paulus. Cada paróquia terá o comentarista, terá o presidente da celebração fazendo a sua exegese, sua interpretação, sua homilia. Então, aqui apenas um adendo, algo a mais. Então, vamos ao comentário. A tentação no deserto resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar os representantes das forças do mal que escravizam os homens. E Deus o sustentará nessa luta. Deus sempre o sustentará. E a nós também, nessas lutas diárias. São as primeiras palavras de Jesus. Elas apresentam a chave para interpretar toda a sua atividade. O cumprimento. Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Ele veio até nós, morreu por nós. Não é mais tempo de esperar. Com Jesus não há mais tempo de esperar. É hora de agir. O reino de Deus, é o amor de Deus que provoca transformação radical da situação injusta que domina os homens. O reino está próximo, diz o Evangelho. O reino é dinâmico e está sempre crescendo. E tem a conversão, que é importantíssima para a salvação. A ação de Jesus exige mudança radical da orientação da vida. E temos que crer, ter fé, confiar, acreditar na boa notícia. Isso é aceitar o que Jesus realiza e empenhar-se com ele. Então, são essas as informações para que vocês, meus seguidores, tenham esse comentário breve sobre os textos bíblicos da missa da Igreja Católica Apostólica Romana neste domingo, 21 de fevereiro de 2021. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, no tempo dele, no Kairos, e não no nosso Cronos. E eu clamo, Maranatá. Dialeto de Jesus tem essa frase, Maranatá.
Vinde, Senhor Jesus. Estejamos preparados para essa vinda, esse retorno. Nos arrependamos dos nossos pecados diariamente. Não morramos em pecado mortal. E vamos praticar os 3 valores teologais: fé, esperança e amor. E nessa quaresma, fé, que é a oração, esmola, caridade, jejum, a penitência. Shalom. Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo.